Então, boa tarde a todos, a todas, a todes, né? Eu vou pedir para vocês, para que se vocês tenham perguntas, vocês deixem ela para depois, para que eu possa conversar com vocês vendo aqui o chat. Então, vou começar a apresentação e aí sim eu faço a minha apresentação, digo quem eu sou, por quê, o que eu vou falar nesta palestra, certo? Porque quando eu começar a minha apresentação, eu não vou conseguir mais vê-los, porque eu vou estar no modo apresentação do PowerPoint. Então, vamos lá. Bom, agora eu já não estou mais vendo o chat, e aí eu vou falar sobre essa hashtag, Vejo Ciência em Todos os Lugares, é uma proposta à ciência no ensino médio, né, no ensino básico. Muito bem. Eu sou professora de Biologia do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no campus Natal Central, que a gente carinhosamente chama de Senat. Então, posso dizer que essa é a minha casa, né, onde eu faço a minha docência. Né? Então, a gente tem aqui um espaço verde muito bom, um bosque, né? A gente tem um estádio, a gente tem arquibancadas desse lado, a gente tem 3 quadras, 2 aqui, mais uma aqui, e a gente tem, então, um local muito bom para que a gente possa produzir muita coisa. Então, dentro dessa perspectiva, eu vou falar para vocês sobre o nosso espaço formativo que a gente pensou. Né? Isso por quê? Porque se a gente quiser entender a ciência como ela realmente é, a gente precisa entendê-la como um movimento histórico dentro da própria civilização. Então, se a gente observa quantas coisas a ciência mudou no mundo, a gente vai observar pela sua história que ela foi se desenvolvendo a partir do que acontecia naquele momento histórico. Né? Então, todos nós somos sujeitos do momento histórico que a gente vive. Então, era nessa intenção que a gente queria criar um espaço, e quando eu digo a gente, eu estou falando do professor Amadeu Albino, que é o professor de física, eu professora de biologia e ele de física, e a gente pensava nisso já há muito tempo, desde 2012 que a gente pensava sobre isso. Mas por que essa preocupação? Porque quando a gente fala do ensino de ciências na educação básica, a gente acredita que ele deve integrar não só o ensino, ou seja, os seus conteúdos, aquilo que a gente chama de conceitos, né, teóricos, mas ele também deve integrar os procedimentos e os valores da ciência, para que a ciência realmente seja para todos, esteja ao alcance de todos. Então, a gente acredita que o ensino de ciências deve oferecer para todos, ou seja, para os estudantes, um ambiente autêntico da constituição humana. Então, para que a gente entenda que a gente é um indivíduo histórico e cultural, e que lhes torne capaz de atuar de maneira crítica e autônoma, desculpe, na sociedade. E isso vai estar de encontro com o que diz o nosso artigo 205 da Constituição. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. E ela, então, deve ser promovida, incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. E quando a gente fala do pleno desenvolvimento da pessoa, a gente está falando do desenvolvimento integral, até mesmo da personalidade. Então, é preciso que, além do preparo para o exercício da cidadania, a sua qualificação, a gente pense numa formação integral de todo o indivíduo. Então, pensando nisso, a gente acha que para que o ensino de ciências alcance os seus propósitos, esses que a gente apresentou agora, é preciso que a gente faça uma ação planejada. E essa ação, ela precisa estar fundamentada dentro de um processo científico. Para quê? Para que o estudante ele possa perceber que a ciência ela é construção humana. Então, é preciso que ela compreenda esse processo de conhecimento científico e tecnológico e que ele envolve uma atividade que é humana, em que, então, todos podem fazer, e que ela é historicamente condicionada. E que atividades são essas
que um pesquisador, que alguém que trabalha com a ciência deve fazer. A gente tem que ter uma integração, a gente é movido pelo diálogo, onde todos, tanto professores, que a gente está vendo aqui professores, quanto os estudantes, eles estão no mesmo nível, só dialoga aquele que é igual. Então, dentro do processo de pesquisa, de extensão, de ensino, a gente precisa de um espaço onde todos sejam iguais, onde a voz de todos seja ouvida. É preciso também que haja um espaço para pesquisa, para que a gente vá para campo, para que a gente possa, então, buscar as informações às quais a gente está querendo saber, querendo chegar. É preciso que depois a gente possa participar essa pesquisa para os outros, então, em congressos, em eventos científicos. Mas é preciso também que a gente não esqueça do nosso compromisso social. Então, é preciso que a gente vá a outras escolas, é preciso que a gente vá a outros ambientes, que pode ser uma escola de educação infantil e ensino fundamental menor, como é o caso aqui. É preciso que a gente vá aos outros, para que isso que a gente falou, que a ciência deve ser para todos, para que ela possa ser motivada, para que todos eles se sintam capazes disso. E, além disso, a gente também precisa de momentos que a gente receba esses estudantes e eles possam ver o que a gente faz, como é que a gente faz pesquisa, quais são as novidades que a gente pode apresentar, como é que a gente pode encantá-los. A gente pode ter também momentos de aprendizagem. Então, a gente leva outros profissionais de outras áreas, nesse caso aqui da informática, de redes, para que eles possam aprender coisas novas e eles possam utilizar dentro do trabalho. Mas eles também têm que saber comunicar de outras formas, porque a comunicação é tudo, a gente vive a era da comunicação. Então, é preciso que se aprenda, se desenvolva essas habilidades que são tão importantes na comunicação. Pensando nisso tudo, o que a gente podia fazer? Então, a gente pensou na criação de um clube de ciências, ou de ciência, né? Por quê? Porque é uma possibilidade para o desenvolvimento dessas habilidades que a gente está falando, que estão relacionadas ao estudo, à produção e à divulgação do conhecimento humano. Todas as atividades do clube, elas devem ser realizadas com base nos princípios do diálogo, como eu já falei para vocês, só dialoga aqueles que são iguais, então a voz de todos é importante, da autonomia, ou seja, eu posso pensar, eu posso agir, né? Isso, quando a gente fala de autonomia, a gente está falando que tudo pode ser pensado, que tudo pode ser feito, mas que a gente deve discutir tudo com todo mundo, da criticidade, por que isso? Como isso? E da cidadania. Não esquecer nunca do nosso papel enquanto cidadão, enquanto homem. E aí a gente ganhou uma coisa muito importante, a gente começou, eu falei para vocês que a gente tinha começado desde 2012 a pensar sobre isso, e a gente passou de 2012 a início de 2018 sem a gente ter um local, sem a gente ter muitas condições. Então a gente brincava e dizia que o clube de ciências era eu e ele, porque onde a gente estivesse estava o clube de ciências. A gente até tinha muitos alunos interessados, mas a gente não conseguia ter uma sede, uma salinha que fosse para que a gente pudesse se encontrar, para que a gente colocasse experimentos ali, e a gente não tinha essa possibilidade. E aí, a importância da oportunidade. Em 2018, a gente teve a felicidade de obter uma sala que a gente pôde, então, colocar o nosso material lá dentro, a gente pôde, então, chamar os alunos para que eles se integrassem ao Clube de Ciências, e no final do ano de 2018, a gente teve uma outra felicidade, que foi a gente ganhou esse ônibus, que a gente deu o nome a ele de Ciencibus, né? Por quê? Porque ele leva a ciência para todos os lugares. E daí vem essa hashtag Vejo Ciência em Todos os Lugares, que acabou virando um dos projetos do Clube de Ciência. O Clube de Ciências, na verdade, ele é um projeto de extensão, mas ele acabou virando quase como um guarda-chuva, porque a gente tem não só
extensão, mas a gente tem pesquisa e a gente tem também ensino. Aqui a gente pode ver como é que é o Ciencibus por dentro, né? Aqui 100 alunos, depois a gente tem aqui já a presença dos alunos, e o que é importante é que são os estudantes do ensino médio integrado, de diversas diretorias diferentes, né? A gente tem alunos de eletrotécnica, a gente tem alunos de mecânica, a gente tem alunos de administração, de controle ambiental, de mecânica. Então, a gente tem alunos de todas as nossas diretorias e a gente faz uma integração dessas diretorias. E a gente viu que isso movimenta demais o campus, movimenta até mesmo os professores, porque eles acabam conhecendo o que está acontecendo no Clube de Ciências, porque a gente percebeu que cada diretoria tem muitas coisas acontecendo, mas ficam só naquelas diretorias. Então, o Clube de Ciências é uma possibilidade de se interrelacionar, de fazer experiências, trabalhos, pesquisas, extensão juntos. Então, isso foi o ônibus, ele além de criar essas possibilidades da gente sair dos muros da instituição e apresentar o que é possível, né, para todo o Estado, a gente criou também uma motivação para que mais alunos quisessem entrar no Clube de Ciências. Por quê? Porque eles viram a possibilidade de muitas coisas acontecerem. E aí, então, o Clube de Ciências acabou virando um catalisador de motivação e interesse, tanto de alunos quanto de professores. Essa foto nos é muito cara. Esse é o professor Amadeu, né, professor de física, que é conhecido na internet como o mago da física. Por quê? Porque ele gosta muito de experimentos. Então, essa foto nos é muito cara porque mostra como uma criança pode se encantar, como outras pessoas podem se encantar pela ciência. E aqui era um aluno no interior do estado do Rio Grande do Norte, numa cidade do Agreste, que é chamada de Caicó, e ele falou: nossa, isso é neve! Então, essa era a alegria dele de ver como a gente pode transformar, e quem sabe se a gente não conseguiu transformar o futuro dele. Então, essa é a nossa intenção. Mas como é que a gente faz isso? Como é que o clube tem toda essa possibilidade de motivar, de fazer isso tudo? Então, eu vou colocar para vocês algumas das atividades que a gente faz para que a gente possa desenvolver esse pensamento científico no ensino básico. Muito bem, então, os nossos alunos, os alunos que participam do Clube de Ciências, e a gente está vendo eles aqui, né, alguns com a nossa camiseta Vejo Ciência em Todos os Lugares, outros com a camiseta da própria instituição, do IFRN, aqui uma outra também com a camiseta do clube, que eles participam de outros projetos. Esse projeto aqui é um projeto de uma professora de biologia, né, do meu grupo de biologia, a professora Adriana, que ela tem esse projeto para apresentar o IFRN a alunos das escolas municipais do 9º ano. Então, todas as quintas-feiras à tarde, a gente recebe uma turma de uma escola municipal e os alunos do Clube de Ciência, então, participam mostrando os laboratórios, principalmente o laboratório de física. Então, a gente tem o professor Amadeu e os alunos do Clube de Ciências mostrando como a física pode ser fantástica, como ela pode ser motivadora para que você possa estudar. E a nossa intenção é que eles vejam a importância das práticas, dos experimentos, não só em biologia, mas também em química e em física, mas também mostrar a estrutura que a gente tem no IFRN para que eles se motivem a querer participar, a querer entrar no IFRN, né? Outra coisa que eles fazem muito é utilizar esse conhecimento científico que a gente vai desenvolvendo a cada uma das nossas reuniões para encantar os seus colegas, né? Então, a gente tem a cada... Eu não vou dizer para vocês qual é o tempo, mas a gente, nas nossas discussões, a gente diz, vamos fazer esse momento, e a gente chama os alunos, vai para o nosso centro de convivência, que a gente chama as rosquinhas, porque são várias árvores que em volta delas tem mesas, e por isso a gente chama de rosquinhas, e a gente chama os alunos para ir lá na sala do clube, para eles verem alguns experimentos, para que a gente mostre os experimentos. Então, essa aqui é a nossa sala, que a gente está se despedindo dela agora, mas que a gente tem um carinho muito especial por ela, né? Então, a gente está mostrando o que a gente pode fazer com a ciência para encantar.
A gente também pode visitar escolas públicas, né, para incentivar os escolares e os professores. E quando eu estava colocando essa fotografia, eu me lembrei de uma coisa muito interessante que aconteceu nessa escola, nesse espaço. A gente não encantou só os professores e os estudantes, a gente encantou o pessoal que estava aqui na cantina. Então, ao final da nossa apresentação, eles pediram para participar também, e foi muito interessante porque eles falaram assim, nossa, quando eu chegar em casa eu vou falar tudo isso que está acontecendo. E eu fiquei, nossa, será que isso que ela vai falar, será que isso que todas elas viram aqui, que participaram e que fizeram junto com a gente, não pode também modificar a vida dos filhos dela, para que eles possam pensar que isso é possível? Porque a gente tem percebido que um dos grandes problemas dos nossos alunos que estão em situação de risco, né, é que a própria família acha que eles não são capazes. Então, essa motivação que a gente dá quando a gente vai à escola, quando a gente mostra que é possível tudo isso, pode chegar também através das pessoas que estão trabalhando na escola. Então, isso nos é muito importante. A gente também, no Clube de Ciências, e aí quando eu falo a gente, eu não estou falando de mim e do professor Amadeu, estou falando de todos nós que fazemos parte do Clube de Ciências, né? Aqui vocês estão vendo os alunos, muitos deles fazem parte do Clube de Ciências, a gente tem esses outros aqui que estavam visitando o Clube de Ciências exatamente para estudar para as Olimpíadas Científicas, então eles entre eles formam grupos de estudos, né? Então o que gosta mais de biologia forma um grupo de biologia, o outro de química, o outro de matemática, o outro de inglês, e assim sucessivamente eles vão formando grupos de estudos. Por isso, esse espaço era tão importante. Uma outra coisa que eu acho que é necessário dizer é que eles organizam isso. A gente está ali para que a gente possa decidir tudo junto, quais são os horários, o que pode, o que não pode, como é e tal, mas eles é que organizam tudo isso. Eles têm um quadro de avisos, a gente tem um quadro de avisos no corredor principal da nossa instituição, que eles vão colocando divulgando as Olimpíadas, como é que eles podem estudar, que professor eles podem procurar, então são os alunos que vão fazendo isso. Daí a gente vê a importância desse clube de ciências para essa autonomia, para essa responsabilidade, e para a responsabilidade também social, né, para que ele possa pensar no outro, como é que a gente vai fazer isso, de que forma eu posso ajudar o outro. Então isso é muito importante. A gente também tem uma grande coisa, que é receber pesquisadores de grandes centros de pesquisas. O primeiro pesquisador que a gente recebeu, que foi importantíssimo para a gente, foi o professor Renan, o professor José Renan, que esses dias eu estava assistindo, quando eu comecei a pensar sobre essa palestra, a uma reportagem que chamou ele o Homem das Estrelas. E a gente convidou ele para abrir os nossos trabalhos, né? Ele fez uma palestra, né, para todo mundo que quisesse escutar. E ele, depois que ele terminou a palestra, quando ele foi falar dos outros mundos do cosmos, né, ele falou da experiência dele, né, de como ele não nasceu aqui na capital, ele nasceu no interior, veio com 10 anos, ele ainda não tinha entrado na escola, então ele mostrou que é possível a ciência ser para todos, que ela não é de uma elite pensante, que ela é possível para todo mundo alcançar, né? E uma outra coisa, e por isso essa foto aqui, é a doutora Gabriela Lemos, né, que é do Instituto Internacional de Física, aqui da UFRN, e que ela foi lá para conhecer o clube e para dizer para as meninas, olha, vocês podem sim estar na ciência, né? E isso nos foi muito bom, né? Porque incentivou ainda mais as nossas alunas. Essa daqui já está na UFRN, ela faz eletrotécnica, passou em primeiro lugar. Ele também, Vitor, já está em eletrotécnica, né? Ela, Luísa, e os outros não estão lá ainda, porque ainda estão no terceiro ano, e a gente tem 4 anos lá, né? No Instituto Federal. Então, isso é muito importante, né? Que a gente possa movimentar, possa dar essa criticidade, porque a ciência, ela pode mudar o mundo, e é preciso que ela mude o mundo de maneira positiva. Esse é o nosso pensamento. Uma outra coisa que a gente faz também é visitar museus de ciências e se integrar a projetos de diversas diretorias. Então, a gente tem aqui um diretor, o diretor da Diatinf, a gente tem 5 diretorias, né? A Diatinf é a diretoria que está relacionada à informática, né? E ele foi de grande auxílio para a gente, ele sempre é de grande auxílio, porque ele acredita no nosso projeto,
Por que eu estou dizendo que ele é muito importante? Além dele acreditar no nosso projeto, pessoalmente, ele acredita como gestor também, né? Então, aqui, por exemplo, ele ia levar uma turma da Diatinf para o Museu de Ciências, ele disse, vamos, Clube de Ciências, né? Já que a gente já tem um ônibus, então vamos lá, para que vocês possam ver outros experimentos, para que vocês possam ter ideias novas, então isso é muito importante para a gente. E faz com que a gente também, pessoas de diversos outros cursos possam se integrar a uma determinada turma, a um determinado curso. Isso valeu tanto que a gente foi convidado por um professor da Diatinf, o professor Álvaro, para que a gente participasse dos projetos integradores. Então, o Clube de Ciências, esse ano, participou do projeto integrador, que integra todas as disciplinas, e foi a primeira vez que professores que não são da Diatinf, que não são dessa diretoria, que nós somos da DIAC, que é a Diretoria Acadêmica de Ciências, participaram dos projetos integradores. Então, vejam, é exatamente a integração ocorrendo por meio do Clube de Ciências, e isso foi uma experiência muito importante, não só para os alunos, mas também para os professores. A gente também participa de eventos diversos, não só aqui em Natal, mas em cidades do interior do estado. Então, a gente participou, por exemplo, da CECITEX, que é uma feira que é de todos o IFRN, né, de todos os 21 campi, e que vai apresentar o que é feito em cada campi, né? Então, a gente foi convidado para ir para a Estação das Artes, que é um local onde tem apresentações, e ficamos lá com o ônibus o dia inteiro, até a noite, fazendo, então, os experimentos e mostrando as possibilidades que a ciência dá. A gente também foi para o estádio, a Arena das Dunas, aqui no projeto Domingo na Arena, né? Então, a gente foi lá, montou os experimentos aqui dentro e a gente levou também esse labirinto matemático, né? Então, as pessoas têm 1 minuto para pensar qual é o algoritmo, desculpa, que faz com que ele possa sair rapidamente aqui do labirinto. Então, essas coisas fazem com que as pessoas possam ver o que acontece não só dentro do Instituto, mas também dentro do Clube de Ciências e como a ciência é importante para o desenvolvimento da humanidade. A gente também faz com que, nas discussões, planejamentos e apresentação das propostas das atividades, os alunos possam exercer essa autonomia. Então, aqui eles foram apresentar para toda a diretoria geral do campus Natal Central as propostas do clube e pedir para que eles pudessem apresentar isso em cada uma das diretorias, para que eles pudessem dizer para os professores que a gente gostaria que eles participassem, que eles entrassem no clube, assim como os alunos, e dessem o espaço que a gente, muitas vezes, parece ter dificuldade de alcançar, né? E aqui, a gente planejando já com professores e estudantes, e estudando também sobre os aspectos da ciência. Só que, diante de tudo isso que estava acontecendo, a gente tinha, em 2020, 4 grandes eventos que a gente ia participar. A gente ia participar da robótica internacional, a gente ia participar de um futebol de robôs também internacional, a gente ia participar da SBPC, a gente ia participar de um evento no Instituto Internacional de Física, tudo isso os alunos participando, e aí veio a pandemia. E aí a gente ficou aprisionado dentro de casa e o vírus do lado de fora. E isso começou a incomodar a gente, porque como é que a gente vai fazer para que a gente não pare, para que aconteça alguma coisa, né? Aí a primeira coisa que aconteceu foi que a gente teve a felicidade de receber uma notícia muito, muito legal, que é um novo espaço, porque onde a gente estava tinha uma escada muito íngreme, a sala era muito boa e a gente espera ainda continuar com essa sala porque a gente quer fazer uma pequena oficina, mas a gente não dava acesso a todos, né? A todas. Quem tivesse algum problema para descer a escada não conseguia chegar lá. Então, a gente teve a felicidade de ganhar um espaço que é exatamente próximo do refeitório, né, numa área muito verde, e a gente ainda teve uma outra coisa, que é fazer um estacionamento para o ônibus, né? Então, a gente vai ter aqui o Clube de Ciências, que ele ainda está sendo construído, né? Aqui a gente vai ter vidros aqui, e a gente vai colocar
cortinas, né? Vai ter ar-condicionado, vai ter todo o ambiente que a gente tinha, eu acho que até melhor, que a gente tinha na outra sala, para que a gente possa também ficar visível para todo mundo. Porque mesmo a gente fazendo uma quantidade enorme de divulgação, muitas vezes as pessoas ainda não sabem o que existe lá dentro do próprio campus Senat, né? Então, isso foi uma coisa, um ganho que a gente teve durante esse tempo, que talvez se a gente tivesse naquele ativismo, a gente não tivesse conseguido, né? Apesar de toda essa tristeza que a gente vive, a gente viu um pouquinho de esperança para o futuro. Além disso, a gente começou a fazer atividades síncronas, né? A gente começou a fazer informações muito mais constantes nas redes sociais e a gente começou a divulgar também várias coisas, né? Então, a primeira que a gente fez já foi em abril, no dia 17 de abril, a gente deu uma aula de diálogo, né? Luz, o início de tudo. Depois, a gente, além de todas as nossas reuniões que a gente ia fazendo, a gente começou a pensar em dicas científicas, né? O que a gente pode fazer durante a quarentena para a gente, dentro da área científica, como é que a gente pode melhorar isso, e a gente foi fazendo também algumas apresentações para a gente dizer o que o clube pode fazer, né? E aí veio o primeiro evento online, né? Que foi o evento Vejo Ciência em Todos os Lugares, e a gente deu como tema a diversidade na ciência. E esse A é para dizer a gente que deve existir uma diversidade na ciência, mas também que a gente acabou aproveitando, né, disso aqui, foneticamente falando, e a gente queria discutir que há diversidade, melhor dizendo, existe na ciência. Então, a ideia foi chamar todos aqueles grupos que podem ser considerados minorias, para ele falar como é que é a vida dele como um pesquisador científico. E por que a gente fez isso? Porque o dia 8 de julho é considerado o dia da ciência e do pesquisador científico. Então, a gente, para homenagear a ciência e o pesquisador científico, a gente criou esse ciclo de palestras. Então, a gente tinha aqui a inclusão científica hoje pelo amanhã, falando do jovem na ciência, o gênero na ciência, né, com a professora doutora Márcia Begali, que é da UERJ e é também do CERN, né? Aqui esses aqui são alunos do Clube de Ciência, Vitor, Luísa e Pietra. A gente convidou o doutor João Batista, que é da polícia, né, para falar sobre a condição do negro no Brasil em face da violência e da criminalidade. Ele é doutor em educação, então ele tem todo esse viés educativo, né? Como é que a gente faz pesquisa nessa condição, se a condição dele como negro pode ter dado alguma dificuldade para ele, né? E ele foi falar de uma maneira geral também. A gente falou sobre a representação dos conceitos de física para a realidade indígena com uma professora descendente de índios, né? E ela trabalha com indígenas, então ela fala sobre conceitos de física, como é que os índios eles fazem essa representação desses conceitos, né? Transformando a ciência, as LGBTQI+, na carreira acadêmica. Então, a gente convidou o doutor Felipe Coelho Lima, da UFRN, e a mestra Emily Mel Fernandes, né, para falar sobre isso, né? A Mel, ela é um transgênero, então ela foi falar de como é a vida dela, e como é a vida dela de pesquisadora, sendo um transgênero, desculpa, que dificuldades ela passou, se ela teve algumas facilidades, como é isso, como é que se faz pesquisa. Depois a gente teve também o doutor Pedro Queiroz, que ele tem uma deficiência física, então depois dele falar sobre os aspectos dos efeitos da radiação ionizante no corpo humano, ele foi falar das adversidades que ele passou para ele poder continuar pesquisando, né? E os desafios do jovem na ciência do século XXI, que também foi feito por jovens, por estudantes que são parte do Clube de Ciências. E aí, a gente teve uma outra palestra, que Veja Ciência em Todos os Lugares, isso já foi esse ano, né? Que foi para a gente apresentar o Clube de Ciências e quais eram as nossas perspectivas para esse ano. Aí a gente finalizou agora, porque a gente está no meio do ano, né? Dia 7 a 9 de julho desse ano, a gente novamente fez o ciclo de palestras, agora o segundo ciclo de palestras, Veja Ciência em Todos os Lugares, para comemorar o Dia do Pesquisador e da Ciência, né? E aí, esse ano foi o negacionismo. E aí, durante a nossa reunião, os meninos disseram, professora, vamos falar sobre, então, o negacionismo enquanto uma ameaça fantasma, porque a minha proposta era, como a gente vai falar sobre o negacionismo? Porque é um assunto tão sério que a gente não pode se abster,
Por quê? Porque o clube, antes de tudo, e aí eu estou me posicionando enquanto pessoa, ele precisa dizer para a gente qual é o nosso posicionamento político, ou seja, como é que a gente pode agir na sociedade para transformá-la. Então, no nosso posicionamento político diante do negacionismo, a gente precisava fazer alguma coisa, né? Então, os meninos deram a ideia da gente pensar no Guerra nas Estrelas, né, e falar sobre a ameaça fantasma. Então, acabou ficando negacionismo, ameaça fantasma. E aí a gente teve várias palestras interessantíssimas, né? A gente começou com Presos na Caverna, negacionismo científico na era da pós-verdade, com o professor Dr. Pablo Capistrano, que é filósofo, né? Que é do IFRN, do Instituto. A gente teve o negacionismo sobre a forma da Terra, então, para falar do terraplanismo, com o Dr. Fernando Lang, que é do IF, da UFRGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente teve também o negacionismo nas redes, detecção, consequências e respostas, com o mestre Alan Aminadab, né, Soares, que é do IFRN, lá da diretoria da Diatinf, né, que a gente já tinha falado sobre ela. Essa aqui que foi muito cara para mim, porque é um amigo meu desde a universidade, né? Então ele veio falar sobre a conservação da biodiversidade e a influência do negacionismo científico, que foi o Dr. Márcio Amorim F, da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas. Depois a gente teve uma outra palestra fantástica, que foi um diálogo, na verdade, com a doutora Élica Takimoto, né? E o doutor Vinícius Carvalho da Silva, que foram falar sobre o diálogo. Como é que a gente dialoga com alguém que não quer falar com um negacionista? Como é que a gente faz isso? Como é que a ciência pode intervir nisso, né? A gente teve um outro diálogo, que foi a construção histórica do racismo, o encontro do preconceito com a ignorância, né, dado pelos doutores Francisco Carlos e Artemilson Alves, que são também do IFRN, e a gente terminou com uma palestra que não podia faltar, que era o negacionismo versus a vacinação, da negação à vacina dormir, que foi com o médico infectologista Alexandre Mota, né, que disse para a gente todas as coisas que a gente precisava escutar sobre esse negacionismo quanto à vacina e por que as pessoas escolhem algumas vacinas e quanto isso está errado, né? E aí, falando sobre isso, a gente acaba ficando muitíssimo empolgado, porque a gente vai falar sobre, eu vou até voltar para poder dizer as nossas experiências em relação a isso, que esse ano, principalmente, a divulgação foi assim tão fantástica que a gente ficou impressionado com o alcance que essas palestras tiveram, desculpa, como que a gente alcançou pessoas, como que as pessoas precisavam falar sobre isso, e como esse assunto realmente parece ser uma ameaça, e uma ameaça fantasma, que eu disse na abertura, porque, infelizmente, eu e Amadeu pegamos Covid, e eu falava de como a gente se sente ameaçado quando um médico vira para a gente e fala assim, você está se negando a tomar o remédio que vai fazer com que você não pegue Covid, né? Então, a gente começa a ver que a gente começa a se sentir ameaçado mesmo, que parece que o negacionismo está com a gente, não com os outros que continuam acreditando que um remédio que é para qualquer outra coisa pode fazer com que o vírus não se instale no nosso corpo. Então, toda essa discussão mostra para a gente qual a importância do clube de ciências. Como o clube de ciência ele pode fazer com que essas discussões, essas reflexões possam avançar e alcançar tantas pessoas. Então, mais uma vez, a gente vai dizer que, de repente, a gente poderia não ter feito isso se a gente não tivesse nessa época de afastamento, né? Mas, diante de toda essa tristeza que a gente vem passando, de toda essa situação, a gente vê que a gente pode ter... fazer desse grande limão, desse limão tão azedo, tão doloroso, a gente pode fazer uma limonada, porque a gente pode ter uma esperança de um futuro que possa ser diferente, onde as pessoas acreditem no que a ciência está falando, mas acreditem com criticidade, e não de qualquer forma, porque senão a gente acaba tendo uma nova crença, uma nova
ideologia que está voltada para só a ciência está certa. Então, é preciso que a gente seja crítico, é preciso que a gente veja com clareza, e a gente só conhece isso, a gente só consegue isso se a gente buscar cada vez mais o conhecimento, se a gente for desenvolvendo essas habilidades que estão relacionadas com a nossa consciência crítica, com o pensar, com o agir de maneira autônoma e agir de forma positiva. Isso tudo é de grande importância para o desenvolvimento das pessoas, e aí, se é importante para o desenvolvimento das pessoas, é também importante para o desenvolvimento da nossa nação. Então, a ciência tem este papel, e o ensino básico é fundamental para que a gente possa conseguir pessoas que acreditem nisso, pessoas que continuem esse pensamento. E aí, quando eu falo sobre isso, eu não estou querendo dizer que todo mundo que está no clube de ciências vai ser cientista, né? A gente tem pessoas de todas as áreas, que gostam de história, que gostam de geografia, que podem ser cientistas políticos, historiadores, geógrafos, mas também pessoas que não estão na área, que podem gostar simplesmente de jornalismo e que estão ali envolvidas nesse processo de criação, que é um processo de atividade humana, onde todos podem participar de alguma forma. É um processo interdisciplinar, onde tudo e todos podem participar igualmente, podem dialogar igualmente. Então, essa é a importância do nosso Clube de Ciência Senat, né, que se desenvolveu com os pressupostos que eu já disse, da humanização, de como a gente pode melhorar tudo isso. E aí eu vou aproveitar e vou terminar toda essa minha fala pedindo licença a vocês para ler o que a gente colocou para chamar os alunos para a apresentação do clube esse ano, né? Então, a gente colocou assim: a ciência, enquanto cultura humana, vem sofrendo transformações e transformando tudo à nossa volta. Nesse sentido, pode oferecer oportunidades para a mitigação de muitos males, sendo o maior deles a falta de conhecimento, que nos faz acríticos e alienados. Aí está a importância de ampliar o acesso às redes de colaboração científica e de divulgação da ciência que o Clube de Ciência Senat propõe. Venha desenvolver as habilidades de colaboração, o pensamento crítico, a criatividade e expandir seu acesso ao conhecimento produzido pela humanidade. Essa é a nossa intenção, que eles possam expandir esse acesso ao conhecimento, não só o deles, mas de outras pessoas, que com o exemplo deles, que com a ida deles a escolas, a institutos, a praças públicas, possa fazer com que outras pessoas achem que é possível isso. E a gente já tem alguns resultados muito positivos, né? A gente tem um clube de ciências, um novo clube de ciências no IFRN, né? Num camp do interior, que foi a partir exatamente disso. Um aluno de lá, um egresso desse camp, né, de Nova Cruz, viu isso e viu a nossa apresentação e entrou em contato e falou assim: puxa vida, isso deveria existir lá no meu campus, desculpa. A gente precisa disso. E aí um professor, então, se propôs a ser o coordenador. Então, esses resultados nos mostram como é possível a gente fazer ciência no ensino básico. Então, eu vou terminando por aqui, para que, se alguém tiver aí alguma pergunta, alguma coisa para falar, eu possa verificar, né? Então, eu deixo aí meu contato. A gente tem também aqui o contato do Instagram, né, do Clube de Ciência. Com essa repercussão desse último ciclo de palestras, a gente chegou a 1.000 seguidores, né? Isso é importante para a gente, porque a gente só tinha como seguidores aqueles alunos que estavam ali junto com a gente, né? E os amigos dele. Então, é muito importante. A gente quer continuar expandindo isso para que outras pessoas, para que outras instituições, outras escolas possam fazer isso. Inclusive, a gente já fez algumas reuniões com a Secretaria de Estado, a gente já convidou escolas para que eles possam ver como a gente faz isso, escolas públicas, para ver como a gente faz isso e para que eles possam se motivar, então, para fazer isso. Então, eu agradeço a vocês a oportunidade de poder falar sobre uma coisa que é muito importante para todos, eu acho, né? Para todos, para todas, para todos, né? Então, vamos ver ciência
em todos os lugares. Eu vou, então, parar a minha apresentação para poder ver se existe alguém querendo falar alguma coisa. Tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar ou não? Se vocês não quiserem falar, eu ainda tenho muita coisa para falar para vocês, né, sobre essas possibilidades que a gente pode ter quando a gente monta um clube de ciência, né? Então, a gente tem tido algumas experiências bem interessantes, que é a gente tentar, como eu disse para vocês ainda agora, montar novos clubes de ciência, para que eles possam ser esse guarda-chuva que a gente falou, onde os alunos possam se encontrar, e os professores também possam se encontrar, porque, como aconteceu com a gente lá no caso do Senat, né, do Campus Central, Natal Central, a gente tem uma maior integração de professores e a gente tem também uma integração dos alunos, que podem ser de turnos que são opostos, né? Então, isso faz com que seja mais fácil a gente saber o que acontece em cada horário ou turno, o que acontece em cada diretoria, como no nosso caso, como as coisas podem ser mudadas. Então, isso torna importante todo esse fazer científico. Agora, eu vou dizer para vocês também que de tudo isso existem possibilidades, como eu apresentei todas essas possibilidades, mas eu não falei de quais são as dificuldades. Então, para que eu seja bem honesta com vocês, eu vou falar só um pouquinho para a gente finalizar sobre essas dificuldades. Então, quais as dificuldades que a gente encontra? Primeiro, eu falei de uma grande dificuldade que a gente encontrou, que foi a gente encontrar um espaço. Então, em determinado momento aí da palestra, eu falei assim, como é importante a oportunidade. Essa oportunidade chegou para a gente quando a gente teve a mudança de um diretor de extensão no campus e ele apostou na nossa ideia. Então, foi a partir dessa mudança, né, quando ele apostou na nossa ideia e ele foi atrás de uma sala para a gente, ele conseguiu ar-condicionado, ele conseguiu uma reforma para essa sala, ele conseguiu um apoio que a gente precisava. A gente teve o apoio também de um diretor acadêmico de um outro campus, que é o campus Zona Norte, que a gente até pouco tempo chamava de EAD, que é o campus responsável pelo ensino em EAD. Ele também apostou na nossa ideia, tanto que esse ônibus que o Ciência Bus, ele é do campus Zona Leste, que eles cederam para o Clube de Ciências, né? A gente conseguiu, então, apoio e fez uma reforma, porque o ônibus estava parado há muito tempo, ele era um laboratório, e esse laboratório foi desativado, então foi preciso essa oportunidade para que a gente pudesse fazer tudo isso. Quando a gente conseguiu fazer tudo isso, aí a gente tem, então, a possibilidade de mostrar nosso trabalho, de como era possível fazer isso tudo. Se a gente não tivesse tido essa oportunidade, talvez a gente ainda estivesse fazendo só palestras e pesquisas de maneira muito insípida, sem condições de ir às escolas, a não ser que fosse num horário que não era de trabalho e no nosso carro próprio. Então, isso dificultava muitas coisas, né? Então, a gente tem uma outra dificuldade que, por incrível que pareça, chamar professores, né? Chamar não é o problema, os professores irem para o clube de ciência e participarem, né? Então, quando eu falei de motivar os professores, o ônibus foi muito importante porque a gente conseguiu mostrar que os alunos são capazes, né? Porque é um espaço onde eles podem fazer isso. E aí a gente foi em todas as diretorias, a gente chamou todos os professores e a gente teve muito poucos professores que incorporaram a ideia. E eu vou dizer para vocês que os professores que incorporaram a ideia foram os professores dessa diretoria ligada à informática, a de Atinf.
né? Então, a gente tem vários professores da Diatinf que participam conosco, eu até falei do projeto integrador, que ajudam, que fazem cursos, professores da EAD também, aquele que eu apresentei dentro do ônibus, ele mostrando como os meninos faziam jogos, como eles poderiam fazer jogos científicos, né? Então, isso é muito importante para que os alunos possam adquirir esses conhecimentos que vão ajudar a gente a divulgar a ciência. Então, a gente tem como dificuldades o fato da gente não ter dinheiro, por exemplo, a gente não tem dinheiro para nada, porque eu costumo brincar e dizer assim, antes a gente tinha vacas gordas e vacas magras, agora a gente não tem mais vaca, né? A gente está num momento que não tem vaca nenhuma, nem a magra, nem a esquelética, nem a que morreu. Então, a gente não tem dinheiro para nada. Então, a gente fica realmente fazendo do que a gente pode, como a gente pode. Por exemplo, a gente convidou várias pessoas de fora do IFRN para esse ciclo de palestras e a gente falou assim, puxa vida, a gente não vai dar nada. Então, a gente montou uma camiseta que era Venha para o lado da força científica, né? E a gente pagou essas camisetas do próprio bolso para que a gente pudesse mandar para esses palestrantes, né? E foi ótimo, a gente ficou muito feliz com isso, mas a gente gostaria de ter um dinheirinho. Ah, mas vocês não podem conseguir bolsas para os alunos ou alguma coisa do tipo? A gente começou a ver que são vários alunos, então a gente ia dar bolsa para quem? Como é que a gente ia fazer essa divisão? Né? Então, a gente prefere que seja algo que os alunos querem fazer porque gostam e não ter esse problema relativo ao dinheiro. E a gente também não ganha nada, né? Porque são muitos professores que estão envolvidos, né? Quando eu digo muitos, não são nem tantos assim, mas podem ser, a gente pensa nisso, né? Então, a gente tem praticamente professores de biologia, talvez porque eu seja de biologia, e professores de física, talvez porque a Amadeu seja de física. Então, são geralmente esses professores e os professores da Diatinf que acabam participando. Mesmo eu dizendo que são professores de biologia e professores de física, são poucos, né? Então, a gente tem 3 professores de biologia que participam e a gente tem um professor de física que participa e um professor de física, mas que trabalha na UFRN. A gente tem muito auxílio das instituições que estão do lado de fora, né? Então, a gente tem muito auxílio da UFRN, a gente tem auxílio do Instituto Internacional de Física, a gente tem auxílio do CERN, do LIP, em Portugal, mas a gente tem essa dificuldade de fazer com que os professores participem ativamente dessas atividades. E aí a gente, então, fica algumas vezes sobrecarregado realmente. Mas é um trabalho tão gratificante da gente ver como os alunos estão se desenvolvendo e como a gente, enquanto profissional, está desenvolvendo, como a gente muda a maneira de pensar quando a gente consegue ver as possibilidades do outro, e aí a gente não vê mais como aluno, a gente vê como um estudante, assim como a gente também pode ser estudante o tempo inteiro, já que a gente aprende o tempo inteiro, e a gente vai se humanizando mais, a gente vai chegando mais próximo, e a gente tem como ideia primordial lá no Clube de Ciências que essa aproximação, que essa humanização, ela é importantíssima para a ciência, que a gente tem que sair daquele positivismo que dizia que o pesquisador ele não pode se posicionar diante da ciência, e a gente acha que sim, a gente tem uma visão de mundo e a gente deve lutar por aquela visão de mundo, onde quer que a gente esteja. E na nossa visão a ciência é para todos, então ela deve estar ao alcance de todos, já que ela é parte da cultura humana. Sendo parte da cultura humana, ela deve participar de todos os conhecimentos que são partilhados na escola, porque essa é a função da escola, né? Partilhar, desenvolver, dar todo esse conhecimento que foi historicamente produzido pelo homem e permitir, então, que a gente se torne cidadão, né? Que a gente se desenvolva de forma integral. E aí o Clube de Ciência vem, então, para que a gente possa permitir que a ciência possa estar nesse meio, ou seja, no ensino básico, como ciência realmente, como uma iniciação científica. Então, por aqui eu termino, eu agradeço mais uma vez o convite, eu espero que a gente possa
se encontrar outras vezes, né, em muitos lugares, e que a gente possa, então, falar, refletir mais sobre tudo isso, sobre a ciência enquanto atividade humana e como ela pode modificar e modificar de forma positiva a nossa vida. Então, muito obrigada, até a próxima.